Bem, pessoal, olha só, nós estamos aqui para ajudar você com as questões de direito internacional dessa primeira fase do 16º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. São questões que podem fazer a diferença para você na hora de chegar até a segunda fase. E vou te adiantar, não são questões assim tão difíceis não, tá certo? E os temas são bastante repetitivos. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é o Estatuto do Estrangeiro, fundamentalmente essas duas normas. Conhecendo essas duas normas, você tem tranquilidade para as questões de direito internacional. Algumas questões relativas a tratados internacionais, algumas mais específicas sobre um ou outro tema internacional, mas via de regra, se você conhece o Estatuto do Estrangeiro, sobretudo a parte relativa à deportação, expulsão, extradição, sobretudo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e os elementos de conexão internacional, quando é que aplica-se a lei estrangeira no Brasil, quando é que o juiz brasileiro é competente para aplicar aqui uma legislação internacional, sabendo desses elementos de conexão, das regras fundamentais do Estatuto do Estrangeiro, você faz sim uma boa prova. Bom, eu separei aqui para você questões de 2014. Então, questões relativas aos últimos 3 exames. O exame de número 13, 14 e 15. Os 3 últimos exames organizados pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos dar uma olhada nas questões, então. Vamos discutir esse programa de direito internacional a partir do que cobrou em 2014 a Fundação Getúlio Vargas. De olho no quadro, então, comigo. Olha só, essa primeira questão é uma questão do 13º exame, certo? Abril de 2014. E aí diz o seguinte: sobre o sistema de regulação de investimentos e fluxo de capital estrangeiro no atual ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa que é, veja bem, incorreta. O destaque aqui é esse, hein? Estamos procurando o item falso. É tudo verdadeiro, menos uma alternativa. Bom, vamos para frente então. É vedada a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, uma vez que sua propriedade é privativa de brasileiro nato. Então aqui nós já temos uma primeira confusão, tá certo? Porque fala da participação, veja bem, participação de capital estrangeiro. E no final, a questão ela dá um arremate falando que a propriedade de empresas jornalísticas, ela é privativa de brasileiro nato. Quer dizer, como se nem mesmo os brasileiros naturalizados pudessem ter acesso a essas, pudessem ser proprietários dessas empresas jornalísticas. A rigor, veja só, isso aqui não exige de você um conhecimento sobre direito internacional, mas exige de você conhecimento sobre temas específicos da nossa Constituição. Então vamos até a nossa Constituição. Olha lá, vou minimizar aqui um pouco e vou abrir para você a Constituição da República Federativa do Brasil. Estamos aqui no artigo, deixa eu aumentar essa letra, no artigo 220, que é o artigo que trata de comunicação social. Está aqui. Manifestação do pensamento, criação, expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Observado, é claro, o que dispõe aqui essa Constituição, né? Bom, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir qualquer tipo de embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Está proibida também toda e qualquer forma de censura. Lei federal é que vai regular as diversões e espetáculos públicos, a hora, porque afinal de contas é a União quem tem a competência administrativa de exercer a classificação indicativa dessas programações. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221.
O artigo 221 vai falar do conteúdo dessa propaganda, certo? A propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxicos, medicamentos, terapias, tudo isso sujeito a restrições. Os meios de comunicação social não podem, de maneira direta ou indireta, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Aqui nós começamos a discutir o tema da questão, que é a relação econômica da comunicação social. A publicação de veículo impresso não depende de licença de autoridade. E não depende porque não é uma concessão pública. Está aqui. Conteúdo e no 222 a resposta da nossa questão. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos, olha o erro da letra A, ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no Brasil. Fernando, é por isso que está errado? Não é só por isso. Cuidado, porque aquela alternativa A, ela proibia a presença de capital estrangeiro nessas empresas. E veja só o que diz aí o parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão deve pertencer de maneira direta ou indireta a brasileiros, que exercerão de maneira obrigatória a gestão das atividades e vão estabelecer o conteúdo dessa programação. Qual é, então, o problema que nós encontramos naquela questão lá do 13º exame? É que não é vedada, não é proibida a participação do capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora. Não é proibido. Agora, a Constituição limita a presença desse capital a, no máximo, 30% do capital total e do capital votante dessa empresa jornalística. E tem mais, nenhum estrangeiro pode ser o controlador, pode ser o gestor dessa empresa jornalística. E nem tampouco pode estabelecer o seu conteúdo. Mas não é vedada a participação. E ainda temos aqui um outro erro, que ela não é privativa de brasileiro nato. Brasileiros naturalizados podem ser proprietários de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Agora, ele tem que ser brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Então, veja, estou falando de uma pessoa que está no Brasil há muito tempo. Porque quando você tem um estrangeiro que reúne condições para se naturalizar brasileiro, se ele não vem, se ele não é egresso de país de língua portuguesa, ele tem que ter 15 anos de residência ininterrupta no Brasil. Além disso, não pode ter sofrido condenação criminal. Então, depois que ele cumpre esse prazo dos 15 anos e se torna brasileiro naturalizado, ele ainda tem que aguardar mais 10 anos. Então, eu estou falando de uma criatura que está no Brasil há 25 anos, pelo menos, para que ele possa ser proprietário dessa empresa jornalística. Então, não é qualquer coisa, certo? Como nós estamos querendo o item que é incorreto, não temos dificuldade, você pode marcar aí a letra A, resposta da nossa questão. Vamos ver o que diz a outra alternativa, as outras alternativas, porque elas tratam da participação do capital estrangeiro na nossa economia, na ordem econômica nacional. A letra B diz o seguinte, olha, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo os casos previstos em lei. Bom, então vamos lá analisar o que diz a Constituição sobre saúde. E sobre saúde, nós temos o artigo 199. É o 199 da Constituição, portanto, não estou falando de nenhuma norma de direito internacional, é o artigo 199 da Constituição, que trata da participação da iniciativa privada, seja ela nacional ou estrangeira, da iniciativa privada na prestação do serviço de saúde. Bom, e o artigo 199 diz que a assistência à saúde
é livre à iniciativa privada. Esse é o primeiro pressuposto. Agora, as instituições privadas, elas participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. E mais, participando de forma complementar, participam de acordo com diretrizes do Sistema Único de Saúde. Um contrato de direito público e preferência, não obrigatoriedade, mas preferência por entidades filantrópicas, por entidades sem fins lucrativos. Fernando, é proibido que uma empresa que tenha fins lucrativos participe de forma complementar do serviço de assistência de saúde? Não, não é proibido isso. Aqui o termo foi preferência. E a participação do capital estrangeiro? Está aqui, olha, é o parágrafo 3º. A regra é a proibição. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Brasil, a não ser nos casos previstos em lei. Quando um determinado tratamento, quando uma determinada tecnologia, um determinado medicamento não é produzido no Brasil, não existe no Brasil, e aí você busca isso com o capital estrangeiro. Bom, é exatamente o que você encontra lá na alternativa B de bola. E como ela é verdadeira, nós não vamos marcar porque queremos o item incorreto. Letra C. O Sistema Financeiro Nacional será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Também é verdade. Está aqui, olha. É o artigo 192 da nossa Constituição. Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo aí cooperativas de crédito. O sistema financeiro, olha lá, o sistema financeiro será regulado por leis complementares. Opa, tá aqui. Será regulado por leis complementares. E mais, sendo regulado por leis complementares, vão dispor sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, é literalmente o que você tem aqui na letra C. Não vai marcar, porque queremos o item incorreto. E, por fim, os investimentos de capital estrangeiro, o incentivo aos reinvestimentos e a regulação à remessa de lucros serão disciplinados em lei, tendo por base o interesse nacional. Isso também é verdade. Aqui. Isso também é verdade. Faz parte da ordem econômica e financeira. O item incorreto é aquela da participação nas empresas jornalísticas. Cuidado, porque este tema, volta e meia, aparece, é cobrado na prova da OAB. Geralmente, quando se pergunta sobre participação do capital estrangeiro na ordem econômica, o tema é comunicação social. Atenção para esse assunto, tá certo? Vamos lá para uma próxima questão, então. Ainda no 13º exame, realizado em abril do ano passado, abril de 2014, nós temos essa questão sobre o Estatuto do Estrangeiro. Vamos lá. A respeito da extradição e ou expulsão de estrangeiro do Brasil, assinale a afirmativa correta. Agora nós queremos a alternativa correta. Bom, o tema da questão é o Estatuto do Estrangeiro e dois institutos jurídicos, a extradição e a expulsão desse estrangeiro. Bom, vamos lá, o que diz a letra A? É passível de extradição o estrangeiro que de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Veja, aqui está dizendo que é passível de extradição. E está dando as razões para essa extradição. Agora perceba que todas as razões apontadas, elas são unilaterais. Está dizendo aqui que nós vamos extraditar o estrangeiro que atentar contra a nossa segurança.
contra a ordem pública, contra a ordem social, contra a tranquilidade, moralidade, contra a economia, ou aquele estrangeiro cujo procedimento, cuja conduta se torne nociva aos interesses do país. Aí não interessa se alguém está pedindo que a gente mande esse estrangeiro embora. Nós, unilateralmente, o mandaremos embora. Se for isso, então não se pode falar aqui de extradição, minha gente. Porque extradição é um ato necessariamente bilateral. Na extradição, existe um país solicitante e existe um país solicitado. Não há extradição sem que um Estado estrangeiro peça ao Brasil que a gente mande para lá alguém que está em nosso território. Então, isso aqui não é motivo para extradição. Fernando, pera lá. Quer dizer que nós vamos ficar aqui no Brasil com um estrangeiro que apronta contra tudo isso aí? Então, pera lá. Eu tenho um estrangeiro aqui no Brasil, botando o maior boneco do mundo, atentando contra a segurança nacional, contra a ordem pública, contra a tranquilidade, a moralidade, a economia, a paz social, etc, etc, etc. E nós vamos ter que ficar com esse abacaxi aqui no Brasil? Não, rapaz, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo é que o instituto adequado para que a gente se livre desse estrangeiro não é a extradição. Bom, ele pode ser expulso do país, mas não pode ser extraditado. Porque na extradição eu tenho um pedido feito por um Estado estrangeiro. Olha só o que nós temos aqui, ó. Está aqui o Estatuto do Estrangeiro falando sobre expulsão. Está aqui. É o título 8º do Estatuto do Estrangeiro. É passível, olha bem de quê? Não é de extradição, é de expulsão. O estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade, a moralidade pública, a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Também vai ser passível de expulsão quem praticar fraude com o objetivo de obter a sua entrada no Brasil, né? Havendo entrado no território infringindo a lei, se ele não se retirar no prazo que a gente estabelecer, ele também será expulso. Entregar-se à vadiagem ou mendicância, desrespeitar proibição especialmente prevista na lei do estrangeiro, no Estatuto do Estrangeiro. Cuidado, a linguagem do Estatuto do Estrangeiro é terrível, né? Bom, estamos falando de uma lei produzida já nos estertores da ditadura militar, quando a paranoia sobre a segurança nacional ela era muito grande, né? Quando nós, brasileiros, não tínhamos amplas liberdades democráticas, você imagine o tratamento que era dispensado a estrangeiros. Então, não se assuste com essa linguagem utilizada aqui não, tá certo? Bom, então, é falso o que se diz aí na primeira alternativa. Letra B de bola. É passível de extradição o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. Não, não é passível de extradição. Nós acabamos de ver que ele é passível de expulsão. Bom, caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade de expulsão do estrangeiro ou de sua revogação. Olha, essa parece ser correta, não é? Porque, afinal de contas, nunca esqueça, o presidente da República, ele é o chefe de Estado. Tá aqui. Chefe de Estado. Na condição de chefe de Estado, ele é o chefe da República Federativa do Brasil, que é o ente dotado de personalidade jurídica de direito público internacional, dotado de soberania. Então, quem mantém relações com estados estrangeiros é o presidente da República. Vamos analisar o que diz, então, aqui a nossa Constituição. Olha só, está aqui a Constituição do país e eu estou voltando até o artigo 84. Artigo 84 trata das atribuições do presidente da República. Como nós somos um sistema presidencialista, aqui no artigo 84 vai estar tudo misturado, certo?
tudo misturado, significa dizer que você vai encontrar aqui atribuições próprias, atribuições inerentes a um chefe de Estado, mas também inerentes a um chefe de governo. De olho no quadro, compete privativamente ao presidente da República. Opa! Olha o que diz aqui o inciso 6º, manter relações com estados estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos. Na condição de chefe de Estado, é o presidente da República quem mantém relações com estados estrangeiros. Portanto, sim, é razoável supor que a expulsão de um estrangeiro passe pelo presidente da República. Vamos ver como é que é, então, aqui esse procedimento, certo? Olha o que diz o artigo 66. Caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação. Sobre a conveniência, significa dizer se vale a pena ou não expulsar esse estrangeiro. A oportunidade tem a ver com quando expulsar esse estrangeiro. A atribuição do presidente na condição de chefe de Estado. Portanto, é verdade sim, como nós queremos o item correto, achamos o item correto, vai marcar a letra C. Vamos ver por que a letra D está errada. Olha só. A expulsão do estrangeiro não poderá efetivar-se se houver processo ou ocorrido condenação. Vamos ver aqui essa história. Está aqui, ó. De novo, nós estamos com o Estatuto do Estrangeiro em mãos, tá certo? Bom, a medida expulsatória ou a sua revogação vai ser feita por decreto do presidente da República, evidentemente. Aí veja o que diz o artigo 67. Desde que conveniente ao interesse nacional, tem uma condição, né? A expulsão do estrangeiro, veja só, ela poderá efetivar-se, mesmo que exista um processo em andamento, mesmo que tenha ocorrido condenação. Nós podemos expulsar do Brasil aquele estrangeiro que esteja sendo processado e julgado aqui, ou que já tendo sido processado e julgado esteja aqui cumprindo pena. Pode ser que seja mais conveniente ao interesse nacional, seja mais oportuno ao interesse do país mandar esse estrangeiro embora do que mantê-lo aqui sendo processado ou cumprindo uma pena. Mas está aqui, desde que conveniente ao interesse nacional. Qual é o erro da letra D? O erro da letra D é que ela fecha a questão. Diz que essa expulsão não poderá efetivar-se. E está errado. Ela pode efetivar-se mesmo que exista um processo em andamento, mesmo que tenha ocorrido uma condenação. Resposta da questão, letra C. Vamos para frente, então? Olha lá. Agora, nós estamos com uma questão que já é do 14º exame. E no 14º exame de ordem, aí nós temos a prova realizada em agosto de 2014, nós temos uma questão que aparentemente complica a sua vida, porque o tema dela, organismos internacionais, diz respeito à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas calma, você mata essa questão desde que você tenha também uma boa base de direito constitucional. Não precisa ser nenhum expert em Organização dos Estados Americanos, em Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para resolver essa questão. Com uma boa base do direito constitucional, você se livra aqui dessa questão, tá certo? Vamos ver o que é que diz aí. Estamos atrás do item que é correto, tá? Na hipótese de inadimplência do Estado brasileiro, condenado ao pagamento de quantia certa pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que é que deve fazer o interessado? Bom, letra A diz que deve executar esta sentença perante a Justiça Federal, pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. Isso é o que diz a letra A. Letra B. Pedir que os autos do processo
sejam encaminhados ao Conselho de Segurança da ONU para a imposição de sanções internacionais. Letra C. Deve reivindicar pelo processo vigente no país, portanto, no Brasil, porque as sentenças proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos são desprovidas de executoriedade. E, por fim, a letra D de dado. Deve postular perante a Corte a intimação do Estado brasileiro para efetuar o pagamento em 24 horas ou nomear bens à penhora. Olha, dessas 4 alternativas, existe uma que nós podemos eliminar logo de cara, pelo absurdo que ela representa. Você já conseguiu identificar qual é? Olha aí no quadro, pense um instante, veja se você consegue identificar qual é o item absurdo aí. O item absurdo é o que estabelece a relação com as Nações Unidas. Pedir que os autos do processo... Veja bem de onde é que são esse processo. De onde é desses autos? Esses autos são da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então imagina que o Brasil foi processado e julgado, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí eu não estou conseguindo fazer o Brasil pagar a quantia que ele foi condenado pela Corte Interamericana. Aí eu vou levar esse processo para o âmbito da ONU, das Nações Unidas? Não, rapaz. Olha, o sistema internacional de proteção a direitos humanos, ele é múltiplo, ele é diverso. Existem mecanismos de proteção a direitos humanos, existem cortes internacionais formadas no âmbito das Nações Unidas? Existem. Mas eles são independentes, eles são diferentes daqueles que existem em âmbito regional, daqueles que existem na Europa, na Ásia, na África, no continente americano. Aqui, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, nós temos o nosso próprio sistema de proteção a direitos humanos, do qual faz parte a Corte Interamericana e a respectiva comissão. Então não tem nada que pedir que os autos desse processo sejam encaminhados para o Conselho de Segurança, ainda mais, das Nações Unidas. Até porque, para a imposição de sanções internacionais, me basta a estrutura aqui da Organização dos Estados Americanos. Ela pode deliberar por sanções ao país que sistematicamente viola regras pactuadas de proteção de direitos humanos. Não preciso ir ao Conselho de Segurança da ONU. Temos aqui também um outro item que nos parece estranho, absurdo até. É a letra C. Olha o que diz a letra C. Que eu devo reivindicar pelo processo vigente no país, isso não é nenhum absurdo. Agora, veja a justificativa. Porque as sentenças proferidas pela Corte Interamericana são desprovidas de autoexecutoriedade. Não, de jeito nenhum, viu? Elas são providas de autoexecutoriedade. A sentença, ela pode sim ser imediatamente executada. Não precisa passar por nenhum outro processo no país. O processo é, na verdade, um processo de execução, não é mais um processo de conhecimento. E por que não é mais um processo de conhecimento? Porque a sentença da Corte é provida de executoriedade. Bom, se ela é provida de executoriedade, então, ou vamos para a letra A, ou vamos para a letra D. Ou eu a executo perante a Justiça Nacional, ou eu a executo perante a própria Corte. Está aqui, olha, postular perante a Corte uma intimação ao Estado brasileiro, para que ele pague ou nomeie bens à penhora. Rapaz, essa história de Estado Nacional nomear bens à penhora, isso não existe no direito internacional. Os bens, o patrimônio dos países, das suas representações diplomáticas, consulares, eles são impenhoráveis. Então não existe isso de pagar ou nomear bens à penhora. A resposta correta é essa que você encontra na letra A. Executá-la perante a Justiça Federal.
Fernando, eu não entendo por quê. Então vamos analisar o que diz aqui o texto da nossa Constituição. Está aqui, olha, mais uma vez para você, o texto da Constituição. Eu agora estou lá no artigo 109, porque o artigo 109 é o que trata da competência dos juízes federais. Está aqui. Vamos voltar um pouco. Pronto. Aos juízes federais compete processar e julgar. Olha bem, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça especializada, justiça eleitoral, justiça do trabalho, certo? Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado e do outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no Brasil. Aqui, nós, pessoas físicas, deveríamos ter recebido a quantia de uma sentença que vem, de uma corte internacional. A fundamentação para que a Justiça Federal seja competente é porque são os cofres públicos da União que vão suportar o pagamento desta indenização. Então, a União tem interesse na causa, competência da Justiça Federal. Além do mais, cabe aos juízes federais, veja só aqui, processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular, a execução de sentença estrangeira após a sua homologação. Bom, se o juiz federal vai executar essa sentença estrangeira, então está aqui, executá-la perante a Justiça Federal, pelo processo interno, tudo direitinho, do jeito que manda o figurino. Resposta correta da questão, letra A. Bom, no nosso próximo vídeo, a gente continua discutindo temas importantes do direito internacional, público e privado, para a sua prova da OAB. E vamos discuti-las a partir daquilo que a Fundação Getúlio Vargas explorou no ano de 2014. Até lá, pessoal!